Chegamos ao momento da pregação da palavra, a palavra de Deus. São 3 temas, queridos irmãos. 3 temas que eu vou pregar para vocês neste momento. O primeiro deles, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, de versículo 13 a 20, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 20, o apóstolo Paulo nos escreveu. E ele diz assim: o corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois está dito: os 2 serão uma só carne. Mas quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fuge da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a imoralidade sexual. Quando ele escreveu já para discípulos batizados no Espírito Santo. E hoje, a maioria ainda não tem o Espírito de Deus, mas somos templo de Deus. Templos de Deus, porque um dia o Espírito Santo pode vir e habitar em nós. Então, o apóstolo Paulo nos diz assim: o corpo, porém, não é para prostituição. Ele é para o Senhor Jesus. E o Senhor é para o corpo. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo Jesus? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. De jeito nenhum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? E se torna também prostituto? Contaminado? Pois está dito, pois está escrito: os 2 serão uma só carne. É o casamento. Os 2 serão uma só carne, 2 espíritos. Então, se você se une a uma prostituta, você está se tornando um prostituto, se unindo a ela, e vice-versa. E eu digo também, homem com homem, mulher com mulher. Se tornam prostitutos. Mas quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fuge da devassidão, saia desse pecado, queridos irmãos. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Acaso você ignora que teu corpo é templo do Espírito Santo, mesmo que ele ainda não chegou até você? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, queridos irmãos,
fostes comprados e por um preço muito alto, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, queridos irmãos, glorificai a Deus no nosso corpo. É corpo de Cristo. É templo do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ao segundo tema de pregação de hoje. O tema de pregação chama-se O Sopro do Espírito Santo. O Sopro do Espírito Santo. Queridos irmãos, muitos de vocês já me viram ou ouviram, tanto na igreja, nos meios de comunicação e aqui na Rádio Serrana, eu soprar na hora da oração. Está correto isto, queridos irmãos? É certo fazer isso? Vamos prestar atenção na palavra? No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 4. Isaías 11, versículo 4, Deus falando através de Isaías. E está escrito assim: castigará o opressor com a vara de sua boca, matará esse criminoso com o sopro dos seus lábios. Entenderam? Castigará o opressor com a vara de sua boca, a palavra. Matará esse criminoso com o sopro dos seus lábios. O sopro do Espírito Santo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo também escreveu. E Paulo escreveu assim: então ele se revelará, o iníquo, que o Senhor Jesus matará como sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Paulo está dizendo que nos finais dos tempos, o iníquo, Satanás, vai se revelar. E o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, soprando o Espírito Santo. Queridos irmãos, aqueles que verdadeiramente já receberam o Espírito Santo, que tem até mesmo o dom de maravilhas, de milagres, de expulsar demônios em nome de Jesus, se tiverem conhecimento da palavra de Deus, saberá que dentro de si está o Espírito de Deus. E quando a gente sopra, o Espírito Santo sai da nossa boca como fogo ardente, fogo abrasador. E esse fogo atinge os espíritos malignos que são queimados nessa hora e sentem muita dor e batem em retirada. É isso que eu faço, queridos irmãos. É isso que eu realizo. Mas o soprar não significa só expulsar demônios. Não. Mas também soprar o Espírito Santo para alguém, como nosso Senhor Jesus, ao ressuscitar dos mortos, chegou aos apóstolos e soprou o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo recaiu sobre eles, eles foram batizados, queridos irmãos. Serve também para o batismo do Espírito Santo, para uma bênção de cura. É a presença do Espírito Santo no sopro, queridos irmãos. Vocês entenderam? Amém. Agora vamos para a última pregação. O tema chama-se imposição de mãos. Imposição de mãos. Em muitas igrejas existe um momento de uma imposição de mãos. O que acontece quando
um servo ou uma serva do Senhor, cheio, repleto do Espírito Santo, impõe as mãos sobre alguém e ora. Vamos prestar atenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e versículo 15. Escrito por São Lucas. Está escrito assim: muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Chegaram a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse algum deles. Queridos irmãos, muitos sinais e prodígios eram realizados pela imposição de mãos dos apóstolos sobre as pessoas. E as pessoas eram curadas e eram libertas em nome de Jesus. A unção do poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro era tão grande, quando uma pessoa endemoniada passava próximo do apóstolo Pedro, a sua sombra, a sua presença expulsava os demônios. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de versículo 6, escrito por São Lucas, o apóstolo Paulo diz a palavra: o apóstolo Paulo impôs-lhe as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Foi um momento de batismo do Espírito Santo. Eram 12 homens. Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em língua dos anjos e a profetizar. Receberam dons do Espírito. Foram batizados com o Espírito Santo através da imposição de mãos do apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, agora versículo 11, 12, o apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele também. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as pessoas os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Entenderam? Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais, tocavam o apóstolo Paulo e muitas pessoas eram curadas e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Eram expulsos. Pelo quê? Por causa da unção. A unção que está no apóstolo Paulo, que está nos apóstolos, a unção. Pegavam-se toalhinhas elementais, lenços, e passavam na pele do apóstolo Paulo, e levava para os doentes. E muitos eram curados, e aquelas pessoas que estavam possuídas pelos demônios, os demônios batiam em retirada. Amém, queridos irmãos? Isso tudo é unção do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo derramado para nós. A paz.